Vox. O silêncio pode ser ensurdecedor. Escrito por Cristina Dauscher. Capítulo 1. Se alguém me dissesse que um dia eu seria capaz de derrubar o presidente, o movimento puro e aquele merdinha incompetente do Morgan LeBron na mesma semana, eu não acreditaria. Mas também não questionaria. Não diria nada. Virei uma mulher de poucas palavras. Esta noite, no jantar, antes de eu dizer as últimas sílabas do dia, Patrick dá uma batidinha no dispositivo prateado preso ao meu pulso esquerdo. É um toque leve, como se estivesse compartilhando minha dor, ou talvez me lembrando que devo ficar em silêncio até o contador reiniciar à meia-noite. Essa magia vai acontecer enquanto durmo, e vou começar a terça-feira com uma página em branco. O contador da minha filha, Sônia, fará o mesmo. Meus meninos não usam contadores de palavras. À mesa, todos estão envolvidos na conversa de sempre sobre a escola. Sônia também vai à escola, mas nunca desperdiça palavras contando sobre seu dia. No jantar, entre garfadas de um cozido simples que eu fiz de cabeça, Patrick pergunta a ela sobre seu progresso em economia doméstica, educação física e um novo curso intitulado Contabilidade Simples para o Lar. Ela está obedecendo aos professores? Vai tirar boas notas este semestre? Ele sabe exatamente que tipo de perguntas fazer, diretas, exigindo apenas uma confirmação ou negação com a cabeça. Observo e ouço, minhas unhas escavando meias luas na palma das mãos. Sônia assente quando é adequado, franze o nariz quando os gêmeos pedem para a irmã contar como são os professores, como são as aulas, de que matérias ela gosta mais, sem entender a importância das perguntas do tipo sim e não e das respostas limitadas. Muitas perguntas com respostas abertas. Eu me recuso a acreditar que eles fazem isso de propósito, que estão jogando iscas, provocando palavras. Mas, com 11 anos, os dois já têm idade para saber. E já viram o que acontece quando usamos palavras demais. Os lábios de Sônia tremem enquanto ela olha de um irmão para o outro, a língua rosada surgindo entre os dentes ou pressionando o lábio inferior como se tivesse mente própria, ondulando. Steven, meu filho mais velho, pousa um dedo na boca da irmã. Eu poderia responder o que eles querem saber, agora só há homens na frente das salas de aula. Sistema de mão única. Professores falam, alunas ouvem. Isso me custaria 18 palavras. Mas só tenho 5. Como está o vocabulário dela? Pergunta Patrick, olhando para mim. Ele refaz a pergunta, ela está aprendendo? Dou de ombros. Com 6 anos, Sônia deveria ter um exército de 10.000 lexemas, soldados que se reúnem, ficam em posição de sentido e obedecem às ordens dadas por seu cérebro pequeno e maleável. Deveria, se os 3 elementos básicos, leitura, escrita e aritmética, não estivessem reduzidos a aritmética simples. Afinal de contas, um dia minha filha deverá fazer compras e cuidar da casa, ser uma esposa dedicada e obediente. Para isso é preciso aprender matemática, não soletração. Ela não precisa de literatura. Muito menos da voz. Você é a linguista cognitiva aqui, comenta Patrick, juntando os pratos vazios, instigando Steven a fazer o mesmo. Era. É. Apesar do ano de treino, as palavras extras escapam antes que eu possa impedir, não. Não mais. Patrick observa o contador indicar mais 3 palavras. Sinto a pressão de cada uma delas no pulso como um tambor sinistro. Chega, Jean, diz ele. Meus filhos trocam olhares preocupados, pois sabem o que acontece se o contador ultrapassar os fatídicos 3 dígitos, 0, 0. Então digo minha última palavra da segunda-feira. Para minha filha. Sussurro apenas noite, nem posso falar boa, mas ainda assim logo o olhar suplicante de Patrick encontra o meu. Pego Sônia no colo e a levo para a cama. Agora ela está mais pesada, quase grande demais para eu carregar, e preciso dos 2 braços. Sônia sorri para mim quando a ajeito sob as cobertas.
Como sempre, não há história para dormir, nada de Dora, Aventureira, Ursinho Pooh e Leitão, nada de Pedro Coelho e suas aventuras na horta do Sr. McGregor. É assustador o que ela aprendeu a aceitar como normal. Cantarolo até Sônia dormir, uma canção sobre passarinhos e cabritinhos, os versos surgindo como imagens imóveis e silenciosas na minha mente. Patrick observa da porta. Seus ombros, que já foram largos e fortes, estão caídos, a testa franzida com rugas na mesma direção. Tudo nele parece apontar para baixo. Capítulo 2. No meu quarto, como em todas as noites, me enrolo numa colcha de palavras invisíveis, fingindo que leio, deixando os olhos dançarem sobre páginas imaginadas de Shakespeare. Se estiver me sentindo extravagante, meu texto preferido pode ser Dante em italiano antigo. Hoje me sinto presa a um léxico esquecido. Imagino como as mulheres italianas iriam se virar se os novos caminhos do nosso país se tornassem internacionais. Talvez elas passassem a falar mais com as mãos. Mas a chance de nossa doença se expandir para outros países é pequena. Antes que a televisão se tornasse um monopólio federalizado, antes que os contadores fossem postos nos nossos pulsos, eu assistia aos noticiários, Al Jazeera, BBC, 3 canais da rede italiana Rai e algumas outras emissoras com programas de entrevistas. Patrick, Steven e eu os víamos depois de as crianças irem para a cama. A gente precisa mesmo ver isso? Resmungou Steven. Ele estava relaxado na poltrona de sempre, uma das mãos numa tigela de pipoca, a outra digitando no celular. Aumentei o volume. Não precisamos. Mas podemos. Quem sabia por quanto tempo isso ainda seria verdade? Patrick já estava falando sobre como os privilégios da TV a cabo estavam na corda bamba. Nem todo mundo tem isso, Steven. O que não falei foi, aproveite enquanto pode. Só que não havia muita coisa para aproveitar. Todos os programas eram iguais. Um depois do outro, eles riam de nós. A Al Jazeera nos chamava de novo extremismo. Eu poderia ter rido se não soubesse que era verdade. Os comentaristas políticos ingleses balançavam a cabeça, como se dissessem, esses yankees malucos. O que inventaram agora? Os especialistas italianos, apresentados por mulheres atraentes com pouca roupa e muita maquiagem, gritavam, apontavam e riam. Riam de nós. Diziam que precisávamos relaxar para não acabar cobrindo o cabelo com lenços e usando saias compridas demais. Num canal italiano, um esquete lascivo mostrava 2 homens vestidos como puritanos praticando um ato de sodomia. Era realmente assim que eles viam os Estados Unidos? Não sei. Não voltei à Itália desde que Sônia nasceu, e agora não posso mais ir. Nossos passaportes foram confiscados antes que fizessem o mesmo com nossas palavras. Ou melhor, alguns dos nossos passaportes foram confiscados. Descobri isso em uma ocasião trivial. Em dezembro, percebi que os passaportes de Steven e dos gêmeos tinham vencido e entrei na internet para preencher 3 pedidos de renovação. Sônia, que nunca tivera nenhum documento além da certidão de nascimento e uma carteira de vacinação, precisava de um formulário diferente. A renovação dos garotos foi fácil, como a de Patrick e a minha sempre tinham sido. Quando cliquei no link para solicitar um passaporte novo, ele me levou a uma página que eu nunca tinha visto, um questionário com apenas uma linha: o candidato é do sexo masculino ou feminino? Olhei para Sônia, que brincava com blocos coloridos no tapete do meu escritório improvisado em casa, e marquei a caixa onde estava escrito feminino. Vermelho. Gritou ela, olhando para a tela. É, querida. Vermelho. Muito bem. Ou podemos chamar de escarlate. Melhor ainda. Sem ser instigada, ela continuou, carmim. Cereja. Isso mesmo, querida. Continue assim, falei, afagando a cabeça dela e jogando outro conjunto de blocos no tapete. Tente com os azuis agora. Virando-me de volta para o computador,
Percebi que Sônia estava certa, a tela estava vermelha. Vermelha como sangue. Por favor, entre em contato conosco pelo número abaixo. Ou então mande um e-mail para o endereço solicitações@estado.gov. Obrigado. Tentei ligar para o número dezenas de vezes antes de partir para o e-mail. Muitos dias se passaram antes de eu receber uma resposta. Ou uma espécie de resposta. Uma semana e meia depois, a mensagem na minha caixa de entrada me instruía a visitar o centro de emissão de passaportes local. Posso ajudar, senhora? Perguntou o funcionário quando cheguei com a certidão de nascimento de Sônia. Pode, se você trabalha com solicitações de passaporte. Empurrei a papelada pela abertura no guichê de acrílico. O funcionário, que parecia ter no máximo 19 anos, pegou os documentos e me mandou esperar. Vou precisar de seu passaporte também. Para fazer uma cópia. Ele explicou que o passaporte de Sônia demoraria algumas semanas para ficar pronto. O que não disse foi que o meu tinha sido invalidado. Descobri isso muito tempo depois. E minha filha nunca recebeu o dela. No início as pessoas ainda conseguiam deixar o país. Algumas atravessaram a fronteira para o Canadá, outras partiram em barcos para Cuba, México, as ilhas do Caribe. Não demorou muito até que as autoridades estabelecessem pontos de inspeção. O muro na fronteira do sul da Califórnia, do Arizona, do Novo México e do Texas, que o separava do México, já tinha sido construído, de modo que a imigração foi interrompida relativamente rápido. Não podemos permitir que nossos cidadãos, nossas famílias, nossas mães e nossos pais fujam, disse o presidente em um dos seus primeiros discursos. Ainda acho que poderíamos ter conseguido se fossemos apenas Patrick e eu. Mas com 4 crianças era impossível, ainda mais que uma delas não sabia que não podia ficar pulando no banco de trás do carro e gritando Canadá, para os guardas da fronteira. Portanto, não estou me sentindo extravagante hoje, sobretudo depois de me lembrar da facilidade com que nos tornaram prisioneiros em nosso próprio país, depois de Patrick me abraçar e dizer para não ficar pensando em como as coisas eram antes. Antes, permanecíamos acordados até tarde conversando. Nos fins de semana enrolávamos na cama de manhã, adiando as tarefas e lendo o jornal de domingo. Organizávamos coquetéis, festas e churrascos aos domingos quando o tempo estava bom. Jogávamos espadas e bridge mais tarde, quando os meninos tinham idade para diferenciar um 6 de um 5, War e Go Fish. Eu tinha amigas. Festa da fofoca era como Patrick chamava minhas noites com elas, mas sei que não estava sendo grosseiro. Era só uma daquelas coisas que os homens falam. Pelo menos é o que eu dizia para me convencer. Gostávamos de organizar clubes de leitura e conversar em cafés, discutíamos política tomando vinho em bares, mais tarde em porões, nossa versão de lendo Lolita inteira. Patrick nunca pareceu se importar com minhas saídas semanais, só fazia piada às vezes, até isso perder a graça. Nas palavras dele, éramos as vozes que não podiam ser caladas. Bom. Dá para ver como Patrick não se engana nunca. Capítulo 3. Quando tudo começou, antes que qualquer um de nós pudesse perceber o que o futuro reservava, uma mulher em especial chamava atenção, pois era uma das mais barulhentas. Seu nome era Jack Juarez. Não quero me lembrar de Jack, mas de repente me vejo um ano e meio atrás, pouco depois da posse, sentada na sala. Estou assistindo à TV com as crianças, pedindo que riam baixo para não acordar Sônia. Steven aparece com 3 tigelas de sorvete e comenta que a mulher na televisão está histérica. Histérica. Odeio essa palavra. O quê? Pergunto. As mulheres são todas malucas, continua ele. Isso não é novidade, mãe. É aquela história das mulheres histéricas e de surtos da mãe. O quê? Onde você ouviu isso? Aprendi hoje na escola. Um cara chamado Cook, ou sei lá o quê. Steven distribui a sobremesa. Droga.
Uma das tigelas é menor. Mãe, você quer a menor ou a maior? A menor. Eu vinha lutando para controlar o peso desde a última gravidez. Ele revira os olhos. Espere só chegar aos 40, aí você vai ver seu metabolismo, retruquei. E quando foi que você começou a ler Krook? Eu não sabia que descrição do corpo do homem tinha sido adotado no ensino médio. Pego a primeira colherada de sorvete de chocolate com nozes e marshmallow. Acho que só dá para mais 2. Mesmo em literatura avançada. Na verdade, foi em estudos religiosos avançados, diz Steven. Krook. Enfim, qual é a diferença? Garoto. Eu me viro de volta para a mulher furiosa na TV. Ela já apareceu antes naquele programa, tagarelando sobre as diferenças salariais entre gêneros e o teto de carreira para mulheres, sempre dando um jeito de divulgar seu último livro de título inspirador, no estilo de uma pregação do juízo final. Eles vão nos calar. Subtítulo: O que você precisa saber sobre a sua voz e o patriarcado. Na capa, uma série de bonecas em Technicolor, de todo tipo, desde moranguinhos até Barbies e bonecas de pano, olhando para frente, com uma mordaça de bola na boca, feita no Photoshop. Macabro, digo a Patrick. Um exagero, não acha? Ele olha, um pouco desejoso demais, para meu sorvete meio derretido. Você vai comer isso aí? Entrego a tigela sem tirar os olhos da TV. Alguma coisa naquelas mordaças me incomoda, mais do que uma boneca de pano com uma bola vermelha na boca deveria me incomodar. São as tiras de couro, acho. O X preto com o centro vermelho sangue riscando o rosto de cada boneca. Parecem véus mal feitos, cobrindo tudo menos os olhos. Talvez esse seja o objetivo. Jaque Juarez é autora de meia dúzia de outros livros, todos com títulos tão aflitivos quanto unhas arranhando um quadro negro, como Cale a Boca e Apenas Obedeça, Dona de Casa e Parideira, O que a Direita Religiosa Quer Que Você Seja, e o predileto de Patrick e Steven, Útero Ambulante. Neste, a arte de capa é medonha. Agora ela está gritando com o entrevistador, que provavelmente não deveria ter dito feminazi. Sabe o que acontece se você tira o feminista de feminazi? Jack não espera uma resposta. Nazi. Nazista. Prefere assim? O entrevistador fica sem jeito. Jack o ignora e crava seus olhos enlouquecidos, os cílios cheios de rímel, na direção da câmera, de modo que parece me encarar. Vocês não fazem ideia, senhoritas. Absolutamente nenhuma ideia. Estamos a um passo de voltar à pré-história, meninas. Pensem nisso. Pensem onde vocês vão estar, onde suas filhas vão estar, quando os tribunais atrasarem os relógios. Pensem em expressões como permissão do cônjuge e consentimento paterno. Pensem em acordar um dia e descobrir que não tem voz em nada. Ela faz uma pausa depois de cada uma das últimas 5 palavras, com os dentes trincados. Patrick me dá um beijo de boa noite. Preciso acordar bem cedo amanhã, amor. Tenho uma reunião no café da manhã com o figurão, você sabe onde. Boa noite. Boa noite, querido. Ela precisa tomar um calmante, diz Steven, ainda olhando para a TV. Agora ele está com um saco de Doritos no colo, mastigando 5 de cada vez, uma lembrança de que a adolescência não é totalmente ruim. Sorvete de chocolate e Doritos, filho? Isso vai arruinar seu rosto. Sobremesa dos campeões, mãe. Ei, será que a gente pode ver outra coisa? Essa mulher é muito chata. Claro. Dou o controle remoto para ele e Jack Juarez se cala, substituída por uma reprise de Os Reis dos Patos. Sério, Steve? Pergunto, olhando montanheses barbudos com roupa camuflada soltarem baboseiras filosóficas sobre a situação política. É. Eles são engraçados pra caralho. São malucos. E veja como fala. É só uma piada, mãe. Caramba.
Não existe gente de verdade assim. Já esteve na Louisiana? Pego o saco de salgadinhos e me explico. Seu pai comeu meu sorvete todo. Há 2 anos, no Mardi Gras. Mãe, estou começando a me preocupar com a sua memória. Nova Orleans não é Louisiana. Ou talvez seja, penso. Afinal, qual é a diferença entre um caipira escroto aconselhando os homens a se casar com adolescentes e um punhado de bêbados fantasiados jogando colares de contas para qualquer uma que mostre os peitos na Saint Charles Avenue? Provavelmente nenhuma. E eis o país resumido em vinhetas de 5 minutos, Jack Juarez em seu terninho e maquiagem profissional pregando medo, o pessoal dos Patos pregando ódio. Ou talvez seja o contrário. Pelo menos o pessoal dos Patos não fica me acusando através da tela. Steven agora está na segunda lata de Coca-Cola e na segunda tigela de sorvete, uma imagem imprecisa, na verdade, porque ele largou a tigela e está raspando o resto de sorvete direto do pote. Depois de terminar, ele anuncia que vai para a cama. Tenho prova de estudos religiosos avançados amanhã. Quando foi que os alunos do segundo ano começaram a ter matérias avançadas? E por que ele não está estudando alguma coisa útil, como biologia ou história? Resolvo questioná-lo. O curso de estudos religiosos é novo. Eles ofereceram a todo mundo, até aos calouros. Acho que ano que vem vão colocar na grade regular, explica ele da cozinha. Bom, isso significa que não vai sobrar tempo para biologia ou história este ano. E sobre o que é o curso? Teologia comparativa? Acho que dá para tolerar, mesmo numa escola pública. Ele volta para a sala com um brownie. Seu encerramento do dia. Não. É mais tipo, sei lá, filosofia do cristianismo. Enfim, boa noite, mãe. Te amo. Steven dá um beijo no meu rosto e desaparece no corredor. Volto para Jack Juarez. Ela era muito mais bonita pessoalmente, e é impossível saber se ganhou peso desde a faculdade ou se a câmera acrescentou uns 5 quilos, como se costuma dizer que acontece na TV. Por baixo da maquiagem profissional e do cabelo arrumado, Jack parece cansada, como se 20 anos de raiva tivessem se desenhado em seu rosto, uma ruga de cada vez. Mastigo mais um Doritos e lambo o pó alaranjado dos dedos antes de fechar o saco e colocá-lo fora do alcance. Jack me encara com aqueles olhos frios que não mudaram, acusadores. Não preciso das acusações dela. Não precisava há 20 anos e não preciso agora, mas ainda me lembro do dia em que começaram. No dia em que minha amizade com Jack começou a azedar. Você vai à passeata, não vai, Jean? Jack estava parada, sem sutiã e sem maquiagem, junto à porta do meu quarto, onde eu estava esparramada no meio de metade da coleção de neurolinguística da biblioteca. Não posso. Estou ocupada. Caramba, Jean, isso é mais relevante do que um estudo idiota sobre afasia. Que tal se concentrar nas pessoas que realmente importam? Olhei para ela, inclinando a cabeça para a direita, numa pergunta silenciosa. Certo. Certo. Ela ergueu as mãos. Os afásicos são importantes. Desculpe. Só quero dizer que essa coisa que está acontecendo na Suprema Corte é, bom, agora. Jack sempre chamava as situações políticas, eleições, indicações, confirmações, discursos, tudo, de coisas. A coisa da corte. A coisa do discurso. A coisa da eleição. Isso me deixava maluca. Era de se imaginar que uma sociolinguista tiraria um tempo para trabalhar no próprio vocabulário de vez em quando. De qualquer modo, eu vou, disse ela. Você pode me agradecer mais tarde quando o Senado confirmar a nomeação de Grace Murray. É a única senadora agora, caso você esteja interessada. Ela começou a falar de novo sobre aqueles escrotos misóginos que estavam na comissão de inquérito há 2 anos. Obrigada, Jack, respondi, me contendo para não sorrir. Ela tampouco sorriu. Certo.
Empurrei o caderno para o lado e enfiei o lápis no rabo de cavalo. Quer parar de pegar no meu pé? Poxa, essa aula de neurociência está muito puxada. A professora deste período é a U, e ela é um verdadeiro carrasco. Joe abandonou. Mark abandonou. Hannah abandonou. Aquelas duas garotas de Nova Delhi, que sempre andam de braço dado e deixaram a bunda gravada nos cubículos da biblioteca, abandonaram. A gente não fica sentada trocando historinhas sobre maridos raivosos e esposas tristes e compartilhando toda terça-feira nossa visão de como a linguagem das SMS dos adolescentes é o futuro. Jack pegou um dos livros da biblioteca na minha cama e o abriu, lendo o título no topo da página. Etiologia do derrame em pacientes com afasia de Wernicke. Fascinante, Jean. Ela largou o livro, que atingiu o edredom com uma pancada abafada. Também acho. Ótimo. Fique aqui na sua bolinha de laboratório enquanto todo mundo vai à passeata. Jack pegou o livro, escreveu 2 linhas no verso da contracapa e o deixou cair de novo. Só para o caso de você conseguir um minuto de folga para ligar para os seus senadores, garota da bolha. Gosto da minha bolha. E esse livro é da biblioteca. Jack não parecia que ia se importar nem se tivesse acabado de pichar a pedra de Roseta com spray. É claro que gosta, você e o resto das feministas brancas. Espero que ninguém estoure essa bolha. Ela foi embora, carregando um monte de cartazes coloridos. Quando nosso aluguel venceu, Jack disse que não queria renovar. Ela e algumas outras mulheres decidiram pegar um apartamento em Adams Morgan. Curto mais o ambiente de lá, explicou ela. Parabéns, por sinal. Você vai fazer um quarto de século ano que vem. Como disse Marilyn Monroe, isso faz uma garota pensar. Fique fria, cara. E pense no que precisa fazer para continuar livre. O presente que ela deixou era uma variedade de bugigangas, um pacote temático de bolhas e bolas. Enrolado no plástico bolha havia um saco de chiclete, daqueles com figurinhas idiotas dentro de cada tijolinho embrulhado individualmente, um frasco de sabão líquido rosa e outro de bolinhas de sabão, de uma garrafinha de espumante californiano, e um pacote com 25 balões de festa. Naquela noite, bebi o espumante direto da garrafa e estourei cada bolha do plástico. Todo o resto foi para o lixo. Nunca mais falei com Jack. Em noites como esta, gostaria de ter falado. Talvez a coisa da eleição, a coisa da nomeação, a coisa da confirmação, a coisa da ordem executiva, não tivessem chegado a este ponto. Capítulo 4. Às vezes risco letras invisíveis na palma da mão. Enquanto Patrick e os meninos falam com suas bocas, eu falo com os dedos. Grito, reclamo e xingo sobre, nas palavras de Patrick, como era antes. Agora as coisas são assim, temos uma cota de 100 palavras por dia. Meus livros e revistas, até os exemplares antigos de Julia Child, que ironia, uma publicação para donas de casa que uma amiga me deu como um presente de casamento brincalhão, estão trancados em armários para que Sônia não possa pegá-los. Isso significa que eu também não posso. Patrick guarda as chaves como um fardo, e às vezes acho que é esse peso que o faz parecer mais velho. É das coisas pequenas que mais sinto falta, porta-lápis nos cantos de cada cômodo, cadernos enfiados entre livros de receitas, a lista de compras no quadro da parede ao lado do armário de temperos. Até os velhos ímãs de geladeira com poemas, com os quais Steven costumava inventar frases ridículas no dialeto ítalo-americano, morrendo de rir. Tudo se foi, se foi, se foi. Como minha conta de e-mail. Como todo o resto. Algumas atividades simples permanecem iguais. Ainda dirijo, vou à mercearia nas terças e sextas, compro vestidos e bolsas novas, faço o cabelo uma vez por mês no Yanuzis. Não que tenha mudado o corte, eu precisaria de muitas palavras preciosas para dizer ao Stefano quanto tirar daqui e quanto deixar ali. Minha leitura se limita a cartazes anunciando a última bebida energética, listas de ingredientes em frascos de ketchup,
instruções de lavagem e etiquetas de roupas, não use água sanitária. Uma leitura fascinante. Nos domingos levamos as crianças para ver um filme e compramos pipoca, refrigerante e aquelas caixinhas retangulares com chocolate coberto de bolinhas de confeitos brancos, do tipo que a gente só encontra nos cinemas, nunca nas lojas. Sônia sempre ri dos desenhos animados que passam enquanto a sala vai se enchendo. Os filmes são uma distração, a única vez em que ouço vozes femininas sem limitação de palavras. As atrizes têm uma autorização especial quando estão trabalhando. Suas falas, claro, são escritas por homens. Nos primeiros meses eu dava uma olhadinha em algum livro de vez em quando, rabiscava uma pequena anotação na parte de trás de uma caixa de cereal ou numa embalagem de ovo, escrevia um bilhete de amor com batom para Patrick no espelho do nosso banheiro. Tinha motivos muito bons para só escrever dentro de casa. Não pense nelas, Jean, não pense nas mulheres que você viu no supermercado. Até que, numa manhã, Sônia chegou, viu a mensagem em batom que ela não sabia ler e gritou: letras. Ruim. A partir daí, mantive a comunicação dentro de mim, apenas escrevendo algumas palavras para Patrick à noite, depois de as crianças estarem na cama, sempre me lembrando de queimar os pedaços de papel numa lata depois. Mas, do jeito que Steven está agora, nem me arrisco a isso. Na varanda dos fundos, perto da janela do quarto, Patrick e os garotos estão trocando histórias sobre a escola, política, o noticiário, enquanto grilos trilam na escuridão em volta do nosso bangalô. Fazem barulho demais, esses garotos e esses grilos. É ensurdecedor. Todas as minhas palavras ricocheteiam na cabeça enquanto escuto, emergem da minha garganta num suspiro pesado, sem sentido. E só consigo pensar nas últimas palavras de Jack para mim. Pense no que precisa fazer para continuar livre. Bom, pensar mais do que em foda-se tudo poderia ser um bom ponto de partida. Capítulo 5. Nada disso é culpa de Patrick. É o que digo a mim mesma hoje. Ele tentou se manifestar quando o conceito reverberou pela primeira vez nas paredes côncavas de uma sala azul num prédio branco na Pennsylvania Avenue. Sei que tentou. É difícil não ver o pedido de desculpas em seus olhos, mas protestar nunca foi seu forte. E não foi Patrick que fez chover votos para Sam Myers antes da última eleição, não foi ele o homem que prometeu mais votos ainda na próxima vez que Myers se candidatasse. O homem que, anos antes, Jack gostava de chamar de São Cal. Tudo o que o presidente precisava fazer era ouvir, obedecer a instruções e assinar umas merdas, um pequeno preço a pagar por 8 anos como o homem mais poderoso do mundo. Mas quando ele foi eleito não restava muita coisa para assinar. Cada detalhe demoníaco já estava encaminhado. Em algum momento, o que era conhecido como Cinturão da Bíblia, o conjunto de estados sulistas onde a religião era influente, começou a se expandir. Transformou-se de cinturão em espartilho, só não cobrindo os membros do país, as utopias democráticas da Califórnia, Nova Inglaterra, o noroeste do Pacífico, o Distrito de Colômbia, as jurisdições sulistas do Texas e da Flórida, lugares tão distantes no espectro democrata a ponto de parecer intocáveis. Mas o espartilho acabou se transformando num macacão de corpo inteiro, alcançando até o Havaí. E nós não previmos nada disso. Mulheres como Jack previram. Ela chegou a liderar uma passeata dos 10 membros do grupo Ateus pela anarquia em volta do campus, gritando profecias ridículas como Alabama agora, Vermont em seguida. E não o seu corpo, um corpo puro. Jack não estava nem aí para as pessoas que riam dela. Fique de olho, Gianni, disse ela. Ano passado 21 mulheres faziam parte do Senado. Agora só temos 15 senadoras naquela porra de recinto divino. Ela levantou a mão e começou a contar nos dedos, uma por uma. Virgínia Ocidental. Não foi reeleita. Iowa. Não foi reeleita. Dakota do Norte. Não foi reeleita. Missouri, Minnesota e Arkansas renunciaram por motivos desconhecidos.
A representação feminina caiu de 21% para 15% em menos de um ano. E correm boatos de que Nebraska e Wisconsin tendem a eleger candidatos que, estas são as palavras exatas, têm em mente o bem do país. Antes que eu pudesse impedi-la, ela citou os números da Câmara. Caíram de 19% para 10%, e isso somente por causa da Califórnia, de Nova York e da Flórida. Jack fez uma pausa para se certificar de que eu estava escutando. Texas? Nada. Ohio? Nada. Todos os estados do sul? A porra do vento levou, é isso aí. E você acha que é coincidência? Quero dizer, a gente vai voltar ao início dos anos 90 depois da próxima eleição de meio de mandato. Se a representatividade tornar a cair pela metade de novo, vamos retornar à idade das trevas de 1970 e poucos. Honestamente, Jaco. Você está ficando histérica. Suas palavras dispararam como flechas envenenadas. Bom, alguém precisa ficar histérica por aqui. A pior parte de tudo era que Jack estava errada. Nós não diminuímos de 20% para 5% de mulheres no Congresso. Nos 15 anos seguintes, fomos reduzidas a praticamente zero. Nessa última eleição chegamos até mesmo àquele objetivo impensável, e a previsão de Jack de voltar ao início dos anos 90 parecia sólida, se a pessoa estivesse se referindo ao início da década de 1890. O Congresso tinha toda a diversidade de um pote de sorvete de baunilha, e as duas mulheres que ainda possuíam mandatos foram substituídas rapidamente por homens que, nas palavras de Jack, tinham em mente o bem do país. O cinturão da Bíblia havia se expandido, espalhado e crescido até se transformar numa dama de ferro, numa câmara de tortura. Mas o que ela precisava era de um punho de ferro, de um braço executor. De novo, Jack foi clarividente. Espere só, Gianni, disse ela enquanto fumávamos cigarros de cravo baratos na única janela do nosso apartamento. Ela apontou para as 5 fileiras bem organizadas de estudantes marchando. Está vendo aquele pessoal do CPOR? Estou, respondi, exalando fumaça pela janela, com uma lata de odorizador de ambientes a postos para o caso de a senhoria aparecer. O que é que tem? 15% pertencem a algum tipo de grupo batista. 20% são católicos. Quase outros 15 dizem que são cristãos não confessionais, o que quer que isso signifique. Ela tentou fazer alguns anéis de fumaça e observou-os dançar para fora da janela. E daí? Com isso resta o quê? Quase metade é de agnósticos. Jack gargalhou. Ficou sem espaço no cérebro, Gianni? Eu nem mencionei os mormons, os metodistas, os luteranos ou a Conferência Cristã do Rio Tioga. E o quê? São quantos? 1. Acho que está na Força Aérea. Agora foi minha vez de rir. Engasguei com um trago mais longo, apaguei o cigarro e me envolvi em spray odorizador. Então não é grande coisa. Ele não é. Mas os outros são. É uma organização com enorme peso religioso. Jack se inclinou pela janela, para ver melhor. E são principalmente homens. Homens conservadores que amam seu Deus e seu país. Ela suspirou. As mulheres, nem tanto. Isso é ridículo, falei, deixando-a destruir o outro pulmão com um segundo cigarro. Eles não odeiam mulheres. Você precisa sair mais, garota. Que estados você acha que tem as maiores taxas de alistamento? Dica: não é a porra da Nova Inglaterra. Eles são os bons e velhos rapazes. E daí? Eu sabia que a estava exasperando, mas não conseguia enxergar a conexão que Jack tentava fazer. E daí que eles são conservadores. Na maioria brancos. Na maioria héteros. Jack apagou o cigarro de cravo ainda na metade, enrolou-o num saquinho plástico e me encarou com os braços cruzados. Quem você acha que são os mais irritados agora? No nosso país? Dei de ombros.
Os afro-americanos? Ela fez um som de campainha, tipo, você perdeu, mas temos lindos prêmios de consolação. Tente de novo. Os gays? Não, sua tonta. Os brancos héteros. Estão morrendo de raiva. Acham que sua masculinidade está sendo afetada. Fala sério, Jaco. Estou falando sério. Jack apontou uma unha roxa para mim. Espere só. Daqui a alguns anos vai ser um mundo diferente se a gente não fizer alguma coisa. Expansão do cinturão da Bíblia, uma representação de bosta no Congresso e um bando de garotinhos famintos por poder que estão cansados de ouvir dizer que precisam ser mais sensíveis. Então ela deu um riso maligno que sacudiu todo o seu corpo. E não pense que serão todos homens. As recatadas do lar vão estar do lado deles. Quem? Jack apontou para meu moletom e meu cabelo despenteado de quem acabou de acordar, para a pilha de pratos do dia anterior na pia e, finalmente, para a própria roupa. Era uma das criações de moda mais interessantes que eu havia usado em um bom tempo, calça legging estampada, um suéter de crochê enorme que antes era bege mas agora havia adquirido a cor de várias outras peças de roupa, e botas roxas de salto agulha. As recatadas do lar. Aquelas garotas com saias e suéteres iguais e sapatos discretos indo para seus cursos de dona de casa. Você acha que elas são como a gente? Não mesmo. Qual é, Jack? Espere para ver, Gianni. E eu esperei. Tudo acabou acontecendo mais ou menos do jeito que Jack achou que aconteceria. Até pior. Foi uma conjunção de forças tão silenciosa que nem tivemos chance de organizar nossas fileiras. Uma coisa eu aprendi com Jack: você não pode protestar contra o que não vê se aproximar. Aprendi outras coisas nesse último ano. Aprendi como é difícil escrever uma carta para meu congressista sem ter uma caneta, ou postar uma carta sem ter selo. Aprendi como é fácil para o vendedor da papelaria dizer: sinto muito, senhora, não posso vender isso para você, ou para o trabalhador dos correios balançar a cabeça quando uma pessoa sem o cromossomo Y pede selos. Aprendi com que rapidez uma conta de celular pode ser cancelada e como os rapazes alistados podem ser eficientes em instalar câmeras. Aprendi que, assim que um plano é estabelecido, tudo pode acontecer da noite para o dia. Capítulo 6. Patrick está se sentindo fogoso esta noite, ainda que eu não esteja. Ou isso ou está querendo aliviar o estresse antes de outro dia no emprego que lhe dá dinheiro para abastecer o carro e pagar as consultas das crianças no dentista. Nem mesmo um emprego de alto nível no governo parece suficiente, agora que não estou mais trabalhando. As luzes na varanda se apagam, os garotos desabam nas suas camas e Patrick despenca na nossa. Te amo, amor. As mãos perambulantes de Patrick dizem que ele não está pronto para dormir. Ainda não. E já faz um tempo desde a última vez. Alguns meses, acho. Talvez mais. Assim, partimos para a ação. Nunca fui de falar muito enquanto faço amor. As palavras pareciam desajeitadas, de interrupções bruscas de um ritmo natural, de uma cópula básica. E esqueça os mantras pornôs idiotas. Vai mais rápido. Vou gozar. Mete com força. Ai amor, ai amor, ai amor. Isso tinha lugar nos flertes de cozinha ou nas piadas sujas com as amigas, mas não na cama. Não com Patrick. Mesmo assim nós conversávamos. Antes e depois. Durante. Um eu te amo, 6 fonemas suaves, um ditongo, o som nasal, com apenas um T enfático, uma consoante oclusiva, forte, adequada ao cenário. Nossos nomes, sussurrados. Patrick. Jean. Esta noite, com as crianças na cama e Patrick em mim, sua respiração pesada no meu ouvido, meus olhos fechados para o brilho da lua refletido no espelho da penteadeira, penso no que eu preferiria. Será que estaria mais feliz se ele compartilhasse meu silêncio? Seria mais fácil?
Ou será que eu preciso das palavras do meu marido para preencher as lacunas no quarto e dentro de mim? Ele para. Está tudo bem, amor. Há preocupação na sua voz, mas acho que ouço um traço de outro sentimento, um tom que jamais quero escutar de novo. Parece pena. Seguro o rosto dele e puxo sua boca para a minha. Com o beijo falo com ele, o tranquilizo, digo como tudo vai ficar bem. É mentira, mas é uma mentira adequada para o momento, e ele não fala de novo. Esta noite, quero que tudo esteja quieto. Silêncio total. Um vácuo. Agora estou em dois lugares ao mesmo tempo. Estou aqui, embaixo de Patrick, com o peso dele sobre minha pele, fazendo e não fazendo parte dele ao mesmo tempo. Estou no meu outro eu, tentando abrir os botões do vestido do baile de formatura do ensino médio no banco de trás do Grand National de Jimmy Reed, a maior viatura do sexo que já existiu. Estou ofegando, rindo e tonta de ponche enquanto Jimmy tateia e agarra. Então estou cantando no coral da escola, torcendo para nosso time de futebol americano sem grandes destaques, fazendo o discurso na cerimônia de formatura da faculdade, gritando palavrões para Patrick quando ele me diz para fazer força só mais uma vez, amor, antes de a cabeça do bebê aparecer. Estou num chalé alugado, 2 meses atrás, deitada sob o corpo de um homem que quero desesperadamente ver de novo, um homem cujas mãos ainda posso sentir na minha pele. Lorenzo, sussurro na minha mente antes de empurrar as 3 sílabas deliciosas para longe, para que não doam demais. Meu eu está ficando cada vez mais fragmentado. Em ocasiões assim, penso nas outras mulheres. Na doutora Cláudia, por exemplo. Uma vez, no consultório dela, perguntei se as ginecologistas gostam mais de sexo do que nós ou se elas se perdem na natureza clínica do ato. Será que se deitam e pensam, agora minha vagina está se expandindo e se alongando, agora meu clitóris está se retraindo, agora o primeiro terço, mas só o primeiro terço, das paredes vaginais está se contraindo com uma pulsação a cada 8 décimos de segundo. A doutora Cláudia tirou o espéculo num movimento suave e respondeu, na verdade, quando entrei para a faculdade de medicina, era exatamente isso que eu fazia. Não dava para evitar. Graças a Deus meu parceiro também estudava medicina, caso contrário, acho que ele teria se vestido e ido embora, me deixando rindo histérica embaixo dos lençóis. Ela deu um tapinha no meu joelho e tirou um pé, depois o outro, dos estribos cobertos de pelúcia cor-de-rosa. Agora eu simplesmente curto. Como todo mundo. Enquanto estou pensando na doutora Cláudia e seu brilhante espéculo de aço, Patrick chega ao orgasmo e desmorona em cima de mim, beijando minhas orelhas e meu pescoço. Imagino o que as outras mulheres fazem. Como elas lidam com isso? Será que ainda encontram alguma coisa para curtir? Será que ainda amam os maridos como antes? Será que os odeiam, nem que seja só um pouquinho? Capítulo 7. Na primeira vez que ela grita, acho que estou sonhando. Patrick ronca ao meu lado, ele sempre teve o sono pesado e sua rotina no trabalho este mês o deixou exausto. Então ele ronca, ronca, ronca. Minha simpatia já se esgotou. Que eles trabalhem 12 horas por dia para compensar o déficit inevitável provocado pela anulação de quase metade da força de trabalho. Que se enterrem em papeladas e burocracias ridículas e depois se arrastem até em casa para dormir como uma pedra, acordar e fazer tudo de novo. O que eles esperavam? Não é culpa de Patrick. Meu coração e minha mente sabem disso. Com 4 filhos para criar, precisamos do salário dele. Mesmo assim, minha simpatia se esgotou. Ela grita de novo, e não é um grito sem palavras, mas uma enxurrada de palavras capaz de gelar o sangue. Mamãe, não deixa ele me pegar, não deixa ele me pegar, não deixa ele me pegar. Estou fora da cama, num emaranhado de cobertas e colchas, a camisola embolada nas pernas. Meu tornozelo bate no canto duro da mesinha de cabeceira, acertando o osso em cheio. Vai sangrar, deixar cicatriz, mas não estou pensando nisso.
Estou pensando na cicatriz que vou carregar se não chegar ao quarto de Sônia a tempo de silenciá-la. As palavras continuam jorrando, voando pelo corredor na minha direção como dardos envenenados vindo de 1 milhão de zarabatanas hostis. Elas ardem, furam minha pele que já foi grossa com a precisão de um bisturi, penetrando minhas entranhas. Quantas palavras ela disse? 50? 60? Mais? Mais. Ah, meu Deus! Agora Patrick está de pé, de olhos arregalados e pálido, a própria imagem do herói de cinema cheio de medo ao descobrir um monstro no armário. Ouço seus passos rápidos às minhas costas, acompanhando as pancadas do sangue pulsando nas minhas veias, ouço-o gritar: corre, Jean. Corre, mas não me viro. Portas se abrem enquanto passo voando pelo corredor, primeiro a de Steve, depois a dos gêmeos. Alguém, talvez Patrick, talvez eu, bate no interruptor de luz do corredor, e 3 rostos turvos, brancos como fantasmas, aparecem na minha visão periférica. Claro, o quarto de Sônia tinha de ser o mais distante do meu. Mamãe, por favor, não deixa ele me pegar não. Sam e Léo começam a chorar. Por uma fração de segundo, registro um único pensamento: mãe desnaturada. Meus filhos estão aos prantos e eu passo direto por eles, sem me importar nem perceber. Vou refletir sobre isso mais tarde, se estiver em condições de refletir sobre qualquer coisa. Dou 2 passos dentro do quarto de Sônia, salto para a cama dela, uma das mãos procurando sua boca, pressionando-a, minha mão livre se enfia embaixo das cobertas procurando o metal duro do contador no pulso. Sônia geme através da minha mão e eu vejo seu relógio na mesa de cabeceira com o canto do olho, 11h30. Não me restam palavras, pelo menos durante meia hora. Patrick, falo sem som quando ele acende a luz. 4 pares de olhos encaram a cena na cama de Sônia. Deve parecer uma violência, uma escultura grotesca, minha filha se retorcendo, a camisola translúcida devido ao suor e eu, esparramada em cima dela, sufocando seus gritos e prendendo-a no colchão. Que cena horrível devemos estar representando? Infanticídio em carne e osso. Meu contador reluz com o número 100 acima da boca de Sônia. Eu me viro para Patrick, implorando com o olhar, sabendo que, se falar, se o LED passar para 101, ela vai levar o choque junto comigo. Patrick se junta a mim na cama e substitui a minha mão pela dele, cobrindo a boca de Sônia. Xi. Querida. Xi. Papai está aqui. Papai não vai deixar nada acontecer com você. Sam, Léo e Steve entram no quarto. Eles se empurram para chegar mais perto e de repente não há mais espaço para mim. Mãe desnaturada se transforma em mãe inútil, 2 palavras jogando ping-pong na minha cabeça. Obrigada, Patrick. Obrigada, meninos. Eu não os odeio. Digo a mim mesma que não os odeio. Mas às vezes odeio. Odeio que os homens da minha família digam a Sônia como ela é bonita. Odeio que eles a tranquilizem quando ela cai da bicicleta, que inventem histórias para contar sobre princesas e sereias. Odeio ter de apenas olhar e ouvir. É um esforço me lembrar de que não foram eles que fizeram isso comigo. Foda-se. Sônia se acalmou, o perigo imediato passou. Mas, enquanto saio do quarto da minha filha, noto que seus irmãos têm o cuidado de não tocar nela. Só para o caso de ela ter outro ataque. No canto da sala fica o bar, um robusto carrinho de madeira com seu variado estoque de anestésico líquido. Vodka e gin transparentes, uísque bourbon caramelo, 2 centímetros de azul cobalto na garrafa de curaçao que compramos anos atrás para um piquenique com temática polinésia. No fundo está o que procuro, grappa, também conhecida como aguardente italiana. Pego-a junto com um cálice e levo os 2 para a varanda dos fundos, esperando o relógio soar meia-noite. Beber é uma coisa que não tenho feito muito. É deprimente demais tomar um gin tônica gelado e pensar em noites de verão em que Patrick e eu nos sentávamos lado a lado na varanda minúscula do nosso primeiro apartamento,
falando sobre as minhas bolsas de pesquisa e sobre os meus textos de qualificação, sobre as horas infernais dele como residente no hospital da Universidade de Georgetown. Também tenho medo de ficar bêbada, de que o álcool me dê coragem suficiente para esquecer as regras. Ou zombar delas. A primeira dose de grapa desce feito fogo, a segunda é mais suave, paliativa. Estou na terceira quando o relógio anuncia o fim do dia e um pingue fraco no meu pulso esquerdo me concede mais 100 palavras. O que vou fazer com elas? Volto pela porta de tela, atravesso o tapete da sala e recoloco a garrafa no bar. Sônia está sentada na cama quando entro no seu quarto. Segura um copo de leite, sustentado pela mão de Patrick. Os garotos voltaram para as camas e eu me sento ao lado dele. Tudo bem, querida. A mamãe está aqui. Sônia sorri para mim. Mas não é isso que acontece. Levo minha bebida para o gramado, passando pelas roseiras que a senhora Rei escolheu e plantou com cuidado, indo até aquele trecho de gramado escuro com cheiro adocicado, onde florescem os lilazes. Dizem que a gente deve falar com as plantas para que elas fiquem mais saudáveis, se é verdade, meu jardim está moribundo. Mas hoje não ligo a mínima para os lilazes, as rosas ou qualquer coisa. Minha mente está em outro tipo de criatura. Seus escrotos filhos da puta. Grito mais de uma vez. Uma luz se acende na casa dos King e as persianas verticais estremecem e se separam. Não estou nem aí. Não me importo se acordar todo o bairro, se me ouvirem até no Congresso. Grito, grito e grito até minha garganta secar. Depois tomo mais um gole da garrafa de grapa, derramando um pouco na camisola. Jean. A voz vem de trás de mim, seguida pela batida de uma porta. Jean. Sai daqui. Ou eu vou continuar falando. De repente não me importo mais com o choque ou a dor. Se eu continuar gritando em meio a ela, se mantiver a raiva no máximo, afogar a sensação com bebida e palavras, será que a eletricidade vai continuar a correr? Será que isso acabaria me matando? Provavelmente não. Eles não vão nos matar pelo mesmo motivo que não autorizam abortos. Nós nos transformamos em males necessários, objetos para ser fudidos e não ouvidos. Agora Patrick está gritando, Jean. Querida, pare. Por favor, pare. Outra luz se acende na casa dos King. Uma porta se abre com um rangido. Passos. Que diabo está acontecendo aí, MC Clela? As pessoas estão tentando dormir. É o marido, claro. Eva. Olivia ainda está espiando meu show noturno através das persianas. Vai se fuder, Evan, digo. Em termos não tão educados, Eva anuncia que vai chamar a polícia. Então a luz na janela de Olivia se apaga. Ouço gritos, alguns meus, então Patrick está em cima de mim, me jogando na grama molhada, implorando e adulando, e sinto o gosto de lágrimas nos seus lábios quando ele me beija para eu ficar quieta. Meu primeiro pensamento é se eles ensinam essas técnicas aos homens, se entregam panfletos aos maridos, filhos, pais e irmãos nos dias em que fomos algemadas com brilhantes pulseiras de aço. Então decido que eles certamente não se importam tanto assim. Me solta. Estou caída na grama, com a camisola grudada no corpo como uma segunda pele, como se fosse uma cobra. É quando percebo que estou sibilando. Também é quando percebo que meu coração está acelerado. Patrick agarra meu pulso esquerdo, verifica o número. Acabou, Jean. Tento me soltar dele, um ato tão vazio quanto meu coração. A grama é amarga na minha boca, até que percebo que estou mastigando um bocado de terra. Sei o que Patrick está fazendo, sei que está decidido a dividir o choque comigo. Por isso fico em silêncio e deixo que ele me leve de volta para dentro enquanto o uivo das sirenes fica mais alto. Patrick pode falar com os policiais. Não me resta nenhuma palavra. Continua no próximo vídeo.
Deixe seu like para ajudar o canal e aproveite para se inscrever e clicar no sininho e receber os próximos vídeos.